E Tite virou a grande prioridade do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola conta detalhes dessa história que pode causar interferência também no Corinthians. Te atualizo ainda sobre o São Paulo com todos os detalhes para a partida decisiva de domingo, a final da Copa do Brasil já no Palmeiras. Preciso te atualizar sobre a situação de Luan, oferta vinda do México. Dá para dizer que ela já foi descartada. Falo também sobre o timão mais perto da zona do rebaixamento. O Corinthians só empatou com o Grêmio e só não perdeu por conta de um pênalti não marcado nos minutos finais. Preciso te atualizar ainda sobre o Cruzeiro, tem informação sobre o Vasco, detalhes sobre o América, as últimas do mercado, a vitória importante do Santos contra o Bahia e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é te deixar por dentro de tudo que está rolando com o seu time do coração, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo? Não sem antes dividir uma dica importante. Quero trazer aquele recado especial da galera do futebol interativo que vai te ajudar a realizar seu sonho de trabalhar com o futebol. Seja dentro de um clube com gestão, análise de desempenho, tática ou então na mídia com o jornalismo como eu, o futebol interativo é uma verdadeira faculdade do futebol e certamente tem um curso ideal para te ajudar. E o que é mais legal, na minha opinião, lá você não fica só na teoria, aprende também na prática com estágio garantido em um clube parceiro deles aqui no Brasil. Então, se você tem esse sonho, a oportunidade agora mesmo é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, converse com o pessoal do Futebol Interativo para tirar todas as suas dúvidas, entender qual o melhor curso que se adequa à sua necessidade. E a melhor parte vem agora, se você disser que veio pelo canal do Nicola, ainda vai ter direito a um belo desconto, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, vitória fundamental de virada contra o Bahia em Salvador. Peixe perdia até que Marcos Leonardo garantiu o gol do empate e nos acréscimos o Furk fez a vitória por 2-1. Técnico interino Marcelo Fernandes foi super festejado pelos jogadores. Tô para te dizer que se o Santos não tiver nenhuma negociação engatilhada, a tendência é que o Marcelo Fernandes permaneça como treinador ainda que interino. A vitória fez com que o Peixe se aproximasse de Goiás e Bahia, diferença do Santos, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Para esses dois clubes fora do Z4 é de apenas 1 ponto. Bora falar agora sobre o Olympique de Marselha em crise. Os torcedores mais radicais do Olympique se reuniram com dirigentes do Olympique de Marselha exigindo a renúncia do presidente. Os caras estão revoltados com o início ruim do time e com a perda de alguns jogadores como o Payet. Esse é o grande ponto. A ausência do Payet nessa temporada, jogador liberado para atuar pelo Vasco, causou revolta nos torcedores do Olympique. Vale a lembrança de que o time nem vai tão mal no campeonato francês, é o quarto colocado, mas foi eliminado no playoff da Champions, perdendo para o Panathinaikos, desperdiçando a chance de jogar a principal competição na Europa. Só mais uma sobre o Olympique. Nessa terça-feira, de acordo com o jornal L'Equipe, Marcelino Garcia pediu demissão, era o técnico, não conseguiu esse bom início e a pressão tá pegando forte. Para completar o giro de notícias, contar que Jessé Rodrigues, atacante espanhol, ex-Real Madrid PSG, deve fazer sua estreia pelo Curitiba nessa quinta-feira, em jogo em São Januário. Vasco e Curitiba, o Slimani já jogou, já atuou, bom jogador, o Jessé foi relacionado e deve entrar por alguns minutos, tendência é que não comece como titular e seja opção para a segunda etapa, jogo super importante para as duas equipes, o Vasco tentando seguir em recuperação e o Coxa tentando deixar a última colocação. Quero trazer uma informação exclusiva sobre o Luan, zagueiro que pertence ao Palmeiras, teve uma oferta em julho do Krasnodar. O time russo ofereceu na oportunidade 4 milhões de euros, não houve acordo, o Luan não queria se mudar para o Krasnodar. Um pouquinho mais para frente, nas últimas semanas, para ser mais preciso, nos últimos dias, pintou uma oferta do América do México. A informação sobre o interesse do América foi divulgada pelo site Nosso Palestra. O América, que é comandado pelo André Jardine, precisava de um zagueiro, identificou no Luan uma boa oportunidade, procurou o atleta, o Luan concordou com a mudança para o México, mas foi o Palmeiras e o Abel Ferreira quem descartaram o negócio. O Abel entende que mesmo com o Luan não sendo titular e muito criticado pelo torcedor, o Luan tem um papel importante dentro do time. Diante desse cenário, o Palmeiras disse não há mais uma oferta. O Verdão recusando praticamente todas essas propostas de jogadores titulares e reservas, e o Luan permanece no elenco, um dos atletas mais antigos no grupo do Palmeiras desde 2017, com altos e baixos, descartada qualquer possibilidade de negociação, até porque o América já contratou um outro defensor, time mexicano que é o terceiro colocado no Campeonato Nacional, se vencer o jogo que tem a menos, assume a primeira colocação. Hora de falar sobre o América Mineiro.
Contei para vocês na semana passada que Breno, volante ex-Palmeiras, revelado na base do Verdão e que foi para a base do Palmeiras, foi para a base do América e hoje é titular absoluto do time principal, ele tinha uma oferta do Shabab Al-Ahly. Notícia que interessa também ao Verdão, tá? O Palmeiras é dono de 40% dos direitos econômicos, o América é dono de 60%. O Shabab ofereceu 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras concordou, o jogador e seu empresário fizeram força para que o negócio saísse, mas nas últimas horas, Marcos Salom, homem forte do futebol do América, tomou sua decisão. Ele rejeitou a proposta do clube dos Emirados Árabes. Então, negociação está descartada, a menos que surja uma enorme reviravolta. O Breno permanece no Coelho, pelo menos até o fim da temporada. Vale a lembrança de que a janela nos Emirados ainda tem mais 2 dias de duração, mas tudo se encaminha para que ele permaneça. Atleta de só 19 anos de idade, na atual temporada pelo time principal, são 22 jogos e mais 3 gols marcados. Quero falar agora sobre o Corinthians, que empatou em 4-4 com o Grêmio, no jogo com mais gols do atual edição do Campeonato Brasileiro. O Grêmio chegou a abrir 2-0, o Corinthians fez 3-2, tomou o 4-3, foi buscar o 4-4, primeiro gol do Juliano na temporada, esse quarto gol, e em um dos últimos lances da partida, o Yuri Alberto acabou colocando a mão na bola, o braço estava bem esticado para cima, o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o árbitro de vídeo decidiram por não marcar o pênalti. Dessa maneira, o resultado de 4-4 foi confirmado. Dirigentes, técnico do Grêmio e jogadores revoltados com a decisão do Wilton Pereira Sampaio. Era a chance que o Grêmio teria de fazer o 5-4 e sair da Neoquímica Arena com vitória. Detalhe importante, existia até a chance de o Luan, ex-jogador do Corinthians, bater o pênalti. Ele estava no momento em campo. Com o 4-4, o Corinthians evitou uma derrota, mas segue mal no Campeonato Brasileiro. O time foi a 27 pontos conquistados e com a vitória do Santos contra o Bahia, viu a distância em relação à zona do rebaixamento diminuir para apenas 3 pontos. O Santos tem 24, o Corinthians tem 27, diferença de uma rodada. É bem verdade que o Corinthians tem um jogo a menos do que o Peixe. Importante lembrar também que o Vasco, que tem um jogo a menos do que o Corinthians, pode ir para 23 se vencer essa partida a menos. O jogo a menos do Vasco é justamente contra o América. Corinthians que não vence as 5 partidas nesse período, são 3 empates e 2 derrotas. Corinthians que tem saldo negativo, são 27 gols marcados, 29 gols sofridos. E aí chama atenção também para o fato de o Corinthians, que tem como uma marca importante sua defesa nos últimos anos, são 29 gols sofridos em 23 jogos, média superior a 1 gol por partida. O Cássio, o goleiro do Timão, reclamou dessa situação meio inusitada no vestiário depois da partida. Muita pressão em relação ao Vanderlei Luxemburgo, que não será demitido depois do empate, mas a coisa para ele segue bastante complicada, especialmente se a gente olhar a sequência de jogos do Corinthians. O Timão pega na próxima rodada o Botafogo dentro de casa, depois recebe o Fortaleza, aí já é jogo da semifinal da Sul-Americana, visita o São Paulo, visita o Fortaleza, recebe o Flamengo e visita o Fluminense. Sequência extremamente complicada de partidas para o Corinthians. E o futuro do Vanderlei Luxemburgo depende de resultados bons nesses jogos. Bora falar agora sobre o salário de Matheus Pereira, a principal estrela do Cruzeiro, ganha perto de R$1 milhão por mês para jogar na Raposa. Foi de longe o maior investimento feito pelo Ronaldo desde que se tornou presidente do Cruzeiro. Ronaldo até chegou a gastar mais, por exemplo, na contratação do Wesley, que pertencia ao Palmeiras, mas o Wesley está na casa de jogadores que ganham entre 300 e 450 mil reais mensais. Dono do maior salário de longe é o Matheus Pereira, que ganha R$1 milhão por mês. Essa segunda prateleira de atletas com salários mais altos tem Nicão, Rafael Cabral, Lucas Silva, Gilberto e o próprio Wesley. Eles ganham entre 300 e 450 mil reais mensais. O grande azar do Cruzeiro é que esse investimento alto feito no Matheus Pereira, jogador contratado por empréstimo de 11 meses, ou seja, ao custo de R$11 milhões, o Matheus jogou 2 partidas e na segunda partida acabou se machucando, teve uma lesão de ligamento do joelho, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, mas ele ainda não conseguiu voltar. Sua última partida em 6 de agosto, a previsão de retorno para o fim desse mês e início do próximo mês é de fato um jogador diferente do Cruzeiro para o restante da temporada. Hora de falar sobre o Flamengo. Tite é o favorito das pretensões do presidente Rodolfo Landim. Já é certo que o Jorge Sampaoli não permanecerá no clube para a próxima temporada. A dúvida é se ele cai depois do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil ou se ele permanece pelo menos até dezembro. A saída do Sampaoli é certa, é líquida e certa, até por isso eu já teria o demitido antes do jogo contra o São Paulo. Não é isso que decidiu o Flamengo. Deixa eu até contar um bastidor. O Marcos Braz optou mais uma vez pela saída do Sampaoli. Ele sugeriu ao presidente do clube que o Sampaoli fosse demitido e não chegasse para a partida final do próximo domingo.
Mais uma vez o Landim foi contrário ao seu homem forte do futebol, bancando a permanência do Sampaoli, pelo menos até a decisão contra o São Paulo. Existe esse racha entre o presidente e o homem forte do futebol por conta do Sampaoli. Voltando à história do Tite. Entre as opções de mercado, a preferida do presidente do Flamengo, que é quem tem tomado as principais decisões ligadas ao futebol, dá para cravar que o Tite é o grande favorito, assim como o Sampaoli era o escolhido do Landim quando da busca por um técnico para o lugar do Vitor Pereira. O Tite, na visão do Landim, tem uma série de pré-requisitos. Primeiro, tem um bom relacionamento com os atletas, é o tipo paizão. Mas é o paizão que manja muito de tática, foi treinador da seleção brasileira nas últimas 6 temporadas. É bem verdade que não tem uma boa avaliação do torcedor rubro-negro, o flamenguista entende que o Tite não é ofensivo como desejaria. Eu discordo um pouquinho, acho que o Tite, ao longo dos anos com a seleção brasileira, aprendeu a ter a posse de bola, aprendeu a se impor em relação a adversários e acho que pode ser, entre as alternativas no mercado, a mais interessante. Mas Nicola, por que não contratar o Marcelo Galhardo? Está livre no mercado depois de ótimo trabalho no River Plate. O Galhardo não trabalhará no futebol brasileiro. Só para lembrar, o treinador argentino está esperando por uma grande oferta de um clube como, por exemplo, PSG, Real Madrid, Barcelona. Ele entende que essa é a prateleira, a categoria que ele precisa buscar, então descartemos por completo qualquer chance de o Galhardo ser contratado. A última sobre o Flamengo, a Arrascaeta não treinou nessa segunda-feira com o restante do grupo, mas deve ir para o jogo do próximo domingo. Aquela história de ir para o sacrifício, afinal de contas, jogo absolutamente decisivo, é a grande chance de o Flamengo terminar a temporada de 2023 com pelo menos uma taça. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma série de novidades, todas ligadas à partida do próximo domingo, a grande final da Copa do Brasil. Primeira delas, na semana passada, contei para vocês que Tricolor e LG negociavam um contrato de patrocínio pontual de olho apenas na final da Copa do Brasil. Na semana passada, o São Paulo anunciou a Demicon, que é a sua nova patrocinadora, vai ficar num espaço parecido, similar ao do fornecedor de material esportivo, acordo até dezembro do ano que vem, que vai garantir ao Tricolor 7 milhões de reais. O caso da LG é diferente, é um contrato pontual apenas para o jogo final do próximo domingo. Negociações estão difíceis, o São Paulo, até depois da vitória contra o Flamengo, estabeleceu um valor mais alto e a LG está batendo na tecla de que por ser fim de temporada já não tem o budget aguardado, então dá para dizer que a negociação deu uma travada, ainda existe a possibilidade de acordo, mas até agora não há novidades. Segundo ponto importante, durante a live dessa segunda-feira me perguntaram se existe a chance de o São Paulo colocar um telão fora do estádio para recepcionar torcedores que não tiveram condição de comprar o ingresso. Você sabe que o ingresso é extremamente caro, vários sócios torcedores não tiveram a oportunidade de ir a esse jogo. O São Paulo pensou nessa ideia, sugeriu a ideia à federação, não, a Polícia Militar, que vetou qualquer possibilidade de iniciativa como essa. A preocupação em relação à medida de segurança, tentativa de invasão do estádio, e diante desse cenário vai haver um cordão de isolamento no domingo em volta do Morumbi, num raio de mais ou menos 1 quilômetro. Então apenas torcedores com ingressos vão poder entrar nesse cordão de isolamento, nesse anel de isolamento, como foi chamado pelo pessoal da PM. Descartada a possibilidade de telão fora do estádio. O último ponto que eu queria discutir com vocês, também de acordo com o São Paulo, a estimativa de arrecadação para o próximo jogo é de 16 milhões de reais. Esse número nem é novo, eu já havia contado para vocês. Se todos os ingressos forem vendidos, confirmação, a tendência é que o São Paulo fature 16 milhões de reais. Esse é o valor bruto. A novidade vem agora. Com os descontos, o São Paulo estima ser capaz de embolsar 13 milhões de reais. Dinheiro bastante significativo, levando em consideração que com o título da Copa do Brasil, o São Paulo também vai ter direito a mais 70 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao campeão, 70 milhões mais 13, a gente está falando de 83 milhões de reais em jogo em apenas 90 minutos. Seria a possibilidade de o São Paulo salvar suas contas, terminar o ano com muito mais tranquilidade, com um fluxo de caixa bacana, regularizando os seus pagamentos com os atletas e já pensando na possibilidade de reforços para a próxima temporada. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Esquece de assistir também ao nosso canal de cortes, beleza? Abraço, fiquem bem, tchau, tchau.